Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Partido, o camarada Raul Danda, ao mais velho General Chiwale, eu reconheço aqui, caros membros da direção do partido, da direção da Lima, da direção da Jura, as queridas mamães Judite Pena e a tia Catarina Ululi, aos militantes do partido, excelentíssimo senhora mestre de cerimônias, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra e um privilégio para mim tomar a palavra hoje neste evento que celebra a vida e obra de um grande homem que marcou a história do nosso país. Uma personalidade que frequentou os grandes deste mundo na sua época, na América, na Europa, África e Ásia, com apoio das fotos que o mais velho Jacajamba aqui foi projetando. Devem imaginar, caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, que não foi tarefa fácil percorrer uma história de mais de meio século para uma apresentação de alguns minutos. Mas o dever, a disciplina militante, mas, sobretudo, o grande respeito que eu nutro por este grande senhor, obrigou-me a trabalhar duro. Não se trata aqui de um trabalho perfeito, mas acreditem, caros camaradas, que fiz o meu melhor. Tiro o meu chapéu ao Dr. Jacajamba, que se ausentou, sendo da geração dos nossos mais velhos, ainda domina as tecnologias novas. Eu ainda estou no físico, trabalho mesmo no papel. O mais velho Jacajamba já está a projetar slides. Mas vão me desculpar. Como se trata de uma resenha histórica, com lugares, épocas, datas, nomes, eu prefiro ler o texto que preparei. Não é muito longo, mas o suficiente para dar a melhor ideia possível daquilo que foi a dimensão diplomática do homem que hoje lembramos. Lendo o meu papel, tenho a certeza que direi o essencial e na ordem cronológica dos fatos. Dividi o meu trabalho, teoricamente, em 3 épocas diferentes. 66-76, portanto, 66-76, 1992 e de 2092 até aos nossos tempos. Poderão constatar, no decurso da minha apresentação, que na primeira fase, os chefes de Estado africanos ou a África assumiram o maior protagonismo diplomático junto da UNITA. Na segunda fase, foi sem dúvida, a atividade diplomática foi sem dúvida concentrada nos Estados Unidos da América, por razões estratégicas, embora a Europa também tivesse desempenhado um papel importante. Mas o essencial temos que
aceitar que foi nos Estados Unidos, pelo caráter que a luta assumiu a um dado momento. Assim, antes de iniciar, queria partilhar com esta augusta Assembleia a definição mais simples que eu encontrei sobre a diplomacia. A diplomacia é uma poderosa ferramenta dedicada a planear e executar a política externa dos Estados, sempre relacionada com questões de guerra e paz, comércio externo, promoção cultural e tudo que são os interesses dos Estados e organizações políticas com características de Estado, como foi o caso da UNITA. Falar da diplomacia da UNITA é falar da dinâmica da luta de libertação nacional e do conflito interno pós-independência no contexto regional e internacional de então. Falar da diplomacia da UNITA é falar de um domínio reservado do presidente do partido. Aliás, relações exteriores, negócios estrangeiros é universal. São o domínio reservado do presidente da República e, no nosso caso, não escapar. Portanto, todas as iniciativas aqui que eu vou mencionar foram da iniciativa do saudoso presidente Jonas Malheiro Savimbi e foram por ele impulsionadas e apoiadas. Seu enquadramento. A história da diplomacia da UNITA data da sua fundação. Sabemos todos que a UNITA surge num contexto político complexo, pois havia já dois outros movimentos de libertação no xadrez da luta de libertação. Mas foi o impacto da sua ação militar no terreno e a dinâmica da sua política externa, sobretudo em África, nesta primeira fase, que fizeram com que a UNITA se pudesse guindar ao mesmo patamar dos outros dois em matéria de legitimidade. Foram, nessa altura, protagonistas da ação diplomática da UNITA os camaradas José Ndele, Jaca Jamba, Rubem Chitakumbi, na Suíça, Tony da Costa Fernandes, no Egito, o mais velho Ernesto Mulato, nos Estados Unidos da América, mais exatamente em Filadélfia, Jorge Ornelas Sangumba, em Nova York, o mais velho falecido Antônio Dembo, em França, Kapesi Kafundanga, na Zâmbia, e uma militante das ideias de libertação, a senhora Stella Maunga, na Suécia. Considero que houve três fatores que foram determinantes para o desgaste do sistema colonial português, tendo como consequência a Revolução dos Cravos de 25 de Abril. E foram a pressão dos nacionalistas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, de um lado, do outro, a ação diplomática dos revolucionários e dos democratas portugueses no exílio e dentro, e, por fim, o isolamento diplomático a que estava sujeito o regime Salazar por parte da comunidade internacional. A ditadura não podia resistir, a ditadura salazarista, e Portugal abriu uma nova era da sua história com o processo de descolonização. Para o caso de Angola,
partimos de Alvor, que devia ter sido o instrumento jurídico constituinte da Primeira República da Angola independente. São subejamente conhecidas iniciativas diplomáticas que a UNITA e o seu presidente desenvolveu no sentido de preservar o espírito e a letra desse acordo, procurando evitar que a sua ruptura desse lugar ao conflito que Angola conheceu. Disso é evidente o esforço do Dr. Savimbi em criar, primeiro, uma plataforma entre os 3 movimentos de libertação no Quênia, em Mombasa, com vista a poderem apresentar-se diante das autoridades portuguesas em bloco. Em seguida, o Velho Jonas promoveu entendimento entre a FNLA e o MPLA logo a seguir os primeiros confrontos em Luanda, em 1975. Foi ainda a iniciativa do Velho Jonas e o seu esforço diplomático junto de governos africanos que resultou na realização da Cimeira de Nakuru, em junho de 75, que reuniu os 3 movimentos de libertação numa tentativa derradeira de salvar o Acordo de Alvor. Fracassados que foram os esforços de restabelecer a paz, instaurou-se em Angola a exclusão política, através da intervenção de tropas estrangeiras que colocaram o conflito angolano num contexto mais vasto, num contexto geoestratégico entre as 2 superpotências de então, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Temos hoje inúmeras testemunhas de atores políticos de então, incluindo o próprio Rosa Coutinho, e mesmo historiadores que confirmam a decisão tomada nessa altura de inviabilizar os acordos de Alvor para levar o MPLA ao poder com a ajuda de forças cubanas apoiadas pela União Soviética. E está aqui uma obra cuja publicidade está sendo relançada nos últimos dias nas redes sociais, mas que afinal é uma obra que já existe há uns 2 anos, 3 anos, mas que é aconselhável porque, de facto, dá algumas luzes daquilo que foi, de facto, no fundo, o processo de descolonização. Portanto, nesse quadro dessa exclusão, a UNITA viu-se obrigada a procurar aliados dispostos a prestar-lhe auxílio para a defesa dos valores da democracia e da liberdade. Depois da proclamação da independência, num clima de guerra total, a UNITA, na pessoa do Dr. Jonas Savimbi, desdobrou-se ainda em contactos pelo continente africano, procurando, mais uma vez, encorajar os 3 líderes, ou os seus líderes, a promoverem um entendimento entre os angolanos. Esse esforço culminou na realização de uma cimeira da então Organização da Unidade Africana, em janeiro de 1976, que terminou num impasse. Esse impasse, associado à decisão de proibir qualquer tipo de ajuda às forças angolanas, tomada a 19 de dezembro de 1975 pelo Congresso norte-americano, numa altura de crescente envolvimento cubano e soviético, levou as forças sul-africanas a retirarem-se de Angola em março de 1976. Aquilo que é hoje aqui chamada Grande Vitória do Carnaval foi a retirada das forças sul-africanas numa altura em que não tinham retaguarda, sozinhos com a UNITA em face da União Soviética e de Cuba, não tinham alternativa senão retirarem-se. Nesta situação, portanto, nesse contexto, restavam à UNITA 2 opções.
ou submeter-se à ordem estabelecida pela União Soviética e a Rússia em Angola, com a instauração do MPLA e o seu partido único, ou resistir. E das duas opções, obviamente, conhecendo o mais velho Jonas, não podia ter alternativa, senão a resistência. A UNITA optou por isso, por uma resistência conduzindo uma guerra de guerrilhas que com o tempo se foi alastrando e consolidando um pouco por toda a extensão do território nacional. Pela primeira vez, a União Soviética enfrentava uma guerra de guerrilhas fora das suas fronteiras. Era considerado na altura a União Soviética um império em expansão, sobretudo depois dos acontecimentos do Vietnã em 1975, em que infligiram uma grande derrota aos americanos, e pensava-se que a União Soviética tinha então as avenidas abertas para conquistar o mundo. O Ocidente considerava que era impossível parar a União Soviética pelo poderio que representava, através daquilo que foi visto, evidenciado no Vietnã, de um lado, mas também do outro lado, poucos acreditavam na capacidade da UNITA de se regenerar. A 10 de maio de 1976, a UNITA realizou uma conferência em Sandona, no leste do país, depois da qual emitiu o que ficou conhecido como o Manifesto do Kwanza. Este documento revestiu-se de um grande valor diplomático, por ter sido a primeira comunicação oficial da UNITA ao mundo, feita depois do início da Guerra de Guerrilhas. Nesta comunicação, a UNITA anunciou as suas intenções, explicou as suas razões, manifestou a sua firme convicção de empreender uma longa, mas exitosa luta. Em março do mesmo ano, a UNITA realizou o seu 4º congresso na província do Huambo, para o qual convidou um jornalista que se chamou, ou que se chama, ainda está vivo, Leon Dash, do prestigioso jornal americano Washington Post. Foi a primeira testemunha da sobrevivência, crescimento e da capacidade de organizar o partido que chegou ao exterior, especialmente no Ocidente, onde, como eu disse, ninguém acreditava que a UNITA fosse capaz de sobreviver à grande coligação Rússia, Cuba, MPLA, depois da retirada das tropas sul-africanas. Em maio de 1978, um outro acontecimento de valor diplomático teve lugar na região. Apoiadas por forças do regime de Luanda, forças catanguesas invadiram pela segunda vez a província do Shaba, agora Katanga, do então Zaire. Esta invasão foi parada graças à intervenção de tropas francesas com apoio logístico de Marrocos. E este facto criou uma oportunidade para a UNITA aprofundar as suas relações com as autoridades zairenses, marroquinas, e também lançar as bases de uma nova aproximação à França, abrindo portas para as primeiras representações semi-oficiais naquele país. Portanto, isso ilustra bem
a capacidade do mais velho Jonas de identificar as oportunidades, o seu faro de identificar oportunidades que possam ou que pudessem alavancar a ação do nosso partido. Com este acontecimento do Chaba, estava criado o que viria a ser o triângulo da resistência ao expansionismo soviético na região. África do Sul, Zaire e a UNITA. E sobre este triângulo, o velho disse um dia, e eu cito: mesmo que seja difícil, cuidemos das nossas relações com a África do Sul. Difícil por causa do apartheid. Pois, se nós não o fizermos, o MPLA não hesitará em usá-las contra nós. Fim de citação. Neste período, o presidente Agostinho Neto fez uma aproximação com Mobutu, com quem assinou um acordo de não agressão em setembro de 78. Era ainda a intenção declarada deste acordo relançar a atividade do Caminho de Ferro de Benguela. Nesse contexto, o funcionamento do Caminho de Ferro de Benguela não tinha apenas um valor econômico, mas também militar, por causa da logística, e diplomático, dando ao mundo a impressão de um controle total da situação do país pelo governo. O CFB passou então a ser palco de violentos e permanentes combates. Reconheço aqui o meu comandante, a quem dou a minha continência. Também demos uma participação, o meu comandante Vindes. O meu respeito. De facto, a UNITA tinha nessa altura o controle de quase toda a fronteira. Mas antes, refiro-me à visita do presidente em 1979 aos Estados Unidos da América, a convite de organizações da sociedade civil. Durante essa visita, o mais velho avistou-se com o general Alexander Haig, que viria a ser o primeiro secretário de Estado de Ronald Reagan. Portanto, já estavam criadas as condições antes de Reagan assumir com o secretário de Estado. O mais velho Jonas já tinha convencido o general Haig das suas boas intenções. A segunda invasão do Chaba, de que eu referi, criou maior interesse pela luta da UNITA. E, por outro lado, a sobrevivência da UNITA e o seu dinamismo, então irrefutáveis, permitiram aos americanos e ao Ocidente em geral que vissem na UNITA uma organização de mérito próprio e não como um simples fantoche, como era dito pelos adversários na sua propaganda. A UNITA tinha na altura, portanto, 79, já o controle total da fronteira sul do país. Foi assim que, em março de 1980, a direção da UNITA convidou as Nações Unidas a estabelecerem contactos com o representante da UNITA na América, o mais velho, o falecido engenheiro Jeremias Chitunda, a fim de discutir a possibilidade de implantação da chamada Zona Desmilitarizada do Sul de Angola,
no âmbito das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a independência da Namíbia. O mais velho entendeu colocar o seu peão nesse xadrez e depois verão, mais à frente, quão complicado se tornou para os Estados Unidos da América que estavam a gerir esse processo. Mas a iniciativa do velho Jonas contou, foi registrada pelas Nações Unidas. No entanto, desnecessário seria dizer que o MPLA rejeitou essa iniciativa. Ainda em 1980, dois fatores de interesse diplomático e estratégico tiveram lugar. Número 1, a criação da Jamba como quartel-general da UNITA. De extrema importância. Parecia um ato simples, mas depois percebemos qual era a intenção do Major Jonas. O segundo fator foi a eleição de Ronald Reagan na presidência dos Estados Unidos. Tendo conquistado Mavinga, a UNITA tinha sob o seu controle um vasto território que precisava de administrar e defender. A Jamba passou então a ser o centro da atividade política da UNITA, o polo de um pensamento alternativo que rivalizava à vontade com Luanda. Nos anos seguintes passaram pela Jamba inúmeras delegações vindas de todos os continentes. Representantes de organizações não governamentais e governos. Emanavam da Jamba apelos à democracia, à tolerância, à descentralização do poder e, sobretudo, à reconciliação nacional. Enquanto Luanda argumentava que a democracia era estranha à Angola e contrariava a cultura africana. A destruição da Jamba passou então a ser a maior obsessão do regime e de José Eduardo dos Santos em particular. Foi ainda realizado o 5º Congresso neste ano, que aprovou a adesão da UNITA à chamada política do linkage, que ligava a independência da Namíbia com a retirada de tropas cubanas de Angola e terminou esse apelo, portanto, com o apelo ao MPLA no sentido de iniciar o diálogo direto e sério sobre o fim do conflito armado. No fim do ano ainda de 1980, foi criada a Escola da Bemboa para a formação de quadros que foram dinamizando a ação política, militar e diplomática nos anos subsequentes. Após esse congresso, o Dr. Savimbi deslocou-se a um certo número de países africanos a fim de promover os ideais da UNITA e esclarecer os seus objetivos, que tinham sido definidos no 5º Congresso, a saber, linha A, a retirada das tropas, de todas as tropas estrangeiras de Angola, a linha B, negociações diretas entre o MPLA e a UNITA, e a linha C, a institucionalização de um sistema político multipartidário assente a eleições periódicas, livres e justas. Seria absurdo que se desenvolvessem tantos esforços para a promoção de um processo democrático na Namíbia, negando simultaneamente aos angolanos o mesmo privilégio. Estou a falar ainda do linkage. Como vimos atrás, a eleição de Ronald Reagan tinha criado um novo quadro internacional que a UNITA tinha necessidade de explorar em benefício da sua luta. Durante a 14ª Conferência Anual de 1992 na Jamba,
foi criada uma comissão dos negócios estrangeiros. Fiz todas as pesquisas e não consegui encontrar o nome de quem dirigiu a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Estão aqui mais velhos, que devem se lembrar. Em 1982 foi criada uma Comissão de Negócios Estrangeiros que tinha como objetivo fazer estudos, análises e fazer propostas ao velho Jonas sobre a postura que a UNITA devia assumir neste novo contexto internacional criado com a eleição de Ronald Reagan. Não sei se algum dos mais velhos tem uma ideia. Eu estou a ver entre o mais velho Chitunda, mais velho Mulato, como mais velho? Foi o chefe da comissão. Muito obrigado, o mais velho general Chihuahua, que diz que foi o mais velho Tony da Costa Fernandes que assumiu a direção desta comissão, que dinamizou, a partir do interior, a ação diplomática, fazendo propostas para o velho Jonas. Portanto, nessa conferência e no seu informe, o velho Jonas disse, e eu volto a citar: o momento atual é extremamente favorável à UNITA e à sua resistência. É um imperativo de consciência unirmos-nos aqui hoje para fazermos um trabalho aturado de análise e projeção de ações. Fim de citação. Assim, já na sequência desta comissão, em 1983, foi reforçado o corpo diplomático da UNITA, tendo sido, na altura, os principais atores, os mais velhos, Jeremias Chitunda e Marcos Samondo, nos Estados Unidos da América, Tito Chingunji, Jardo Moecalha, no Reino Unido, Lucamba Gato, em França, Alcides Sakala e Tiago Candanda, na Alemanha, João Vaikene, na Suíça, Wilson dos Santos, em Portugal, Jaime Furtado, em Marrocos, John Marques Kakumba, na Côte d'Ivoire, o mais velho Honório Van Dunen, no Senegal, o mais velho Sebastião Dembo, no então Zaire, o mais velho Isaías Samakuva, junto das autoridades sul-africanas, e, posteriormente, em Londres, em 1988. A ordem internacional era, na altura, ditada pela dinâmica da Guerra Fria. E era do interesse da UNITA identificar potenciais aliados e buscar apoios políticos, diplomáticos e materiais que concorressem para a concretização dos seus objetivos. Após a tomada de posse de Ronald Reagan em janeiro de 1981, a diplomacia da UNITA nos Estados Unidos da América tinha dois objetivos imediatos: encorajar Washington a promover uma solução negociada do conflito angolano, ou número 2, revogar a emenda Clark. Dissemos atrás que a emenda Clark era uma proibição, era uma emenda que proibia a administração americana de fornecer material bélico a forças fora do território americano. Assim, durante a primeira metade de 1980, os americanos, através de Chester Crocker, que foi subsecretário de Estado para os Assuntos Africanos, promoveram iniciativas visando negociações entre os atores externos do conflito angolano, estabelecendo uma relação direta entre o conflito da Namíbia e o de Angola. Na lógica de Chester Crocker, o desengajamento simultâneo das tropas sul-africanas e cubanas de Angola criaria condições propiciadoras da reconciliação interna em Angola e da independência da Namíbia. Assim,
Chester Crocker promoveu e defendeu de corpo e alma a chamada política do engajamento construtivo, em inglês, Constructive Engagement, que visava alcançar, portanto, aqueles objetivos. Luanda e Pretória assinaram o Acordo de Lusaka em fevereiro de 84, com o beneplácito de Washington. A 15 de junho do mesmo ano, José Eduardo dos Santos disse num comício no Namibe que o MPLA não tinha alternativa senão liquidar a UNITA. Então, enquanto a UNITA buscava uma solução negociada interna, o MPLA sempre à procura de oportunidades para liquidar a UNITA. É por isso que eu costumo dizer que um dos grandes legados de José Eduardo Santos, deixado por Neto, foi exatamente o Partido Único, a guerra e o 27 de maio. E o José Eduardo Santos manteve-se na loja do Agostinho. Em fevereiro de 1985, o Dr. Savibe encontrou-se com Chester Crocker na cidade do Cabo, na África do Sul, a quem manifestou a posição favorável da UNITA em relação aos esforços e, nomeadamente, a política do linkage. O velho foi dizer a Chester Crocker que, de facto, o linkage, ligar o conflito angolano ao da Namíbia, podia ser a solução para o problema na região. Exortou também o Crocker a incluir no seu plano para a região a solução interna do conflito angolano com base nos objetivos assumidos pela UNITA: retirada de todas as forças, negociações diretas e institucionalização do sistema multipartidário. Este foi o grande lema dos diplomatas da UNITA por todo o lado onde passava. Esses 3 pontos eram fundamentais. Tanto era a intenção da UNITA facilitar e contribuir para a paz e estabilidade na região, desde que o desengajamento das forças estrangeiras levasse à solução negociada do conflito interno angolano. Em junho de 1985, realizou-se uma conferência na Jamba, denominada Internacional Democrática, que reuniu representantes das forças da resistência de Angola, da Nicarágua, do Laos, do Camboja, de Cuba, e lembro-me que havia também de marchas, só por uma razão de logística, é que uma organização, ou resistentes ou dissidentes russos, não conseguiram fazer parte dessa viagem, embora tivessem manifestado a intenção e estavam na lista, nomeadamente um tal Bukovski, que na altura dirigia... Quem? Muito obrigado. Para além dessas personalidades representantes desses países, também esteve presente a sociedade civil americana e um tal senhor Lew Lerman, muitos se lembram, que era o representante pessoal de Ronald Reagan nesta conferência. Nós visávamos 3 objetivos, a direção da UNITA visava 3 objetivos com essa conferência: reforçar os laços de amizade e encontrar pontos comuns entre os participantes. Tinham em comum a resistência à ocupação do nosso país, dos nossos respectivos países, pela Rússia. Segundo objetivo, transmitir ao mundo que era possível resistir à expansão soviética.
terceiro e último objetivo visava promover a Jamba como um centro capaz de albergar eventos de caráter internacional em segurança. Porém, acontecimentos como esta conferência internacional, suscita reações, necessariamente, do outro lado. Foi assim que, em 1985, no mesmo ano, portanto, em agosto, a conferência internacional foi em junho, em agosto, estava em curso a primeira grande ofensiva contra as áreas libertadas, nomeadamente Mavinga e Kazombo. Se eu estiver errado, estão aqui vozes autorizadas para nos ajudar e corrigir o tiro. Prefiro o Major Demóstenes e outros que estão aqui. Continuavam, no entanto, as negociações entre os atores externos ao conflito angolano, sem qualquer previsão de inclusão da UNITA nesse pacote global. Ronald Reagan ia já no seu segundo mandato e não tinha ainda sido revogada a emenda Clark, nem ainda tinha sido adotado qualquer programa concreto de ajuda à UNITA. E a Europa exprimia de forma tímida apoios aqui e acolá, mas na essência a Europa andava a reboque do plano de Washington para a África Austral. Face a essa situação, o mais velho decidiu desencadear uma ofensiva diplomática nos Estados Unidos da América. Quando parte, então, o mais velho Chitunda, Tito Chingunji, Wilson dos Santos. Esta ação levou finalmente à revogação da emenda Clark, que libertou o executivo americano. De salientar que o envio de quantidades de material bélico e do envolvimento cada vez maior de oficiais generais do Exército Vermelho naquela ofensiva tornaram-se fatores instrumentais que viabilizaram o bom desempenho da diplomacia da UNITA nos Estados Unidos da América, na Europa e em África. Em janeiro de 1986, o Dr. Savimbi visitou os Estados Unidos e foi recebido, conforme ilustrou a fotografia que o mais velho Jaca apresentou. O velho Jonas foi recebido com pompa no Salão Oval da Casa Branca. Nesse encontro foram reiterados os objetivos da luta da UNITA no quadro do Plano Geral para a região e foi acordado um programa de ajuda efetiva e apropriada. Foi uma expressão que ficou famosa. Nesse encontro foi aprovado um programa de uma ajuda efetiva e apropriada, que viabilizasse o diálogo conducente à institucionalização de uma democracia em Angola. Era preciso apoio apropriado e substancial para criar, primeiro no terreno, a correlação de forças e depois, necessariamente, irmos para o diálogo. Não há outra maneira de trabalhar nesse domínio. Tão logo foi derrotada a ofensiva de 85, nas margens do Lomba, deram-se imediatamente início aos preparativos de mais uma ofensiva, a de 86. Tais indicações de ofensiva ajudaram a acelerar o processo de concessão da ajuda e que foi concretizada em abril de 86. Daí em diante,
a dinâmica da interação Guerra Fria, ou melhor, guerra, diplomacia, favoreceu consideravelmente a luta da UNITA. Quanto mais ofensivas Luanda lançava, maior era o apoio que a UNITA granjeava dos Estados Unidos da América, incluindo o que fez a diferença, o famoso míssil Stinger. Ainda em 1986, a UNITA realizou o 6º Congresso na Jamba, que emitiu um plano de paz denominado Plataforma para a Reconciliação Nacional. Nele foram feitas propostas concretas para o início do diálogo. Representantes da UNITA desdobraram-se pela África a fim de apresentar este plano aos líderes africanos e foi ainda apresentado a governos europeus e americanos. Em 1988, o MPLA continuava a rejeitar as negociações diretas, privilegiando as ofensivas militares, que se tornaram acontecimentos anuais. Pelas proporções que o conflito foi ganhando, devido ao cada vez maior envolvimento internacional no teatro das operações, os Estados Unidos da América tornaram-se no epicentro da diplomacia da UNITA. Em Washington, a atividade da UNITA passou a visar a mobilização do Congresso e a sociedade civil em três eixos fundamentais. Manter o programa de assistência militar, permitindo à UNITA resistir às constantes ofensivas militares, que Fidel de Castro, a dado momento, classificou como sendo absurdas, já no fim. A linha B, influenciar a política do executivo americano no sentido de coordenar com os seus parceiros europeus e africanos a concretização da retirada de todas as tropas estrangeiras de Angola. E número 3, promover o diálogo interno e instituir um sistema político multipartidário. No entanto, outros acontecimentos importantes vieram influenciar ainda os acontecimentos, nomeadamente a ascensão de Mikhail Gorbachev a secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e a presidente da União Soviética, e a promoção da perestroika. São fatores que enfraqueceram os argumentos de Luanda e potenciaram o engajamento América-Rússia para procurar uma solução para o conflito interno e regional. No dia 13 de março de 1989, a UNITA emitiu outra proposta de paz, que incluía a cessação das ações ofensivas e o início do diálogo. Essa proposta passou a ser o objetivo da promoção em África, Europa e América e foi entregue a uma delegação do MPLA durante uma reunião tripartida de Havana em março do mesmo ano. Luanda rejeitou mais uma vez a proposta, porém começava a sentir a pressão dos parceiros africanos e dos governos ocidentais. Assim, decidiu dar alguns passos tímidos, autorizando o falecido mais velho Mendes de Carvalho a encontrar-se com representantes da UNITA para a auscultação. Esse encontro teve lugar na Alemanha. Então foram protagonistas os camaradas Tito Chingunji e Alicerces Mango. Enquanto, no plano diplomático, o MPLA fazia fuga em frente. Selecionou cuidadosamente líderes africanos com os quais poderia promover um processo de paz cujos contornos ele podia controlar. Assim, a 8 de abril de 1989, José Eduardo Santos reuniu com Omar Bongo, Sassou Nguesso, em Brazzaville. E no dia 16 de maio, reuniram-se em Luanda 8 chefes de Estado que emitiram um plano de paz que se resumia na amnistia, integração dos membros da UNITA e um exílio dourado para o velho Jonas. Importante dizer que eu fui portador da carta de Sua Majestade, ou melhor,
que este grupo de chefes de Estado endereçou a Sua Majestade o Rei Hassan II do Marrocos, que pedia encarecidamente ao amigo do velho Jonas que encontrasse uma casa condigna, porque eles já tinham 10 milhões para assegurar a permanência do velho Jonas enquanto José Eduardo pacificava o país. Esse comboio das amnistias foi andando à deriva até que descarrilou em Badolite, a 22 de junho de 1989. A ofensiva, seguiu-se a ofensiva Último Assalto. Tão ou mais feroz do que as anteriores. A obsessão de destruir a Jamba era visível. Mas, tendo em conta que Gorbachev e a União Soviética já não era fonte inesgotável de apoios, Luanda lançou-se mesmo com tudo o que tinha. Os mais velhos estão aí, que conduziram as operações. Luanda lançou-se com tudo o que tinha. O objetivo, quebrar a espinha dorsal, tomar a Jamba, para impor os termos da sua paz, de acordo com os chefes de Estado. E é aqui onde é necessário entender a polêmica de Cuito Cuanavale, que para o MPLA foi uma batalha que marcou a viragem na África Austral. Com certeza. É o único ponto sobre o qual eu estou de acordo. Marcou, de facto, uma viragem no xadrez da África Austral. O Cuito Cuanavale e o Menonga eram as bases fundamentais, as bases para atacar e assaltar a Jamba. Na sequência deste último assalto, lançado contra a Jamba, obviamente, a UNITA não ficou de braços cruzados e, no contra-ataque, provocou danos na base de partida. Daí a frustração do plano de paz do MPLA. Mas, em contrapartida, nasce o verdadeiro plano de paz, que sempre o velho Jonas preconizou. Tanto a polêmica Cuito Cuanavale, que um dia, não tarda, vai ser esclarecida, nasce aqui. Foi o ponto de viragem, sim, mas no bom sentido, porque permitiu a retirada de tropas estrangeiras e a negociação direta entre o MPLA e a UNITA. Dizia eu, fracassado o último assalto no dia 7 de maio de 1990, Luanda não teve alternativa senão aceitar o diálogo direto. Estava em causa reconhecer que tínhamos e temos todos o mesmo direito a participar em pé de igualdade na vida política, económica, social e cultural de Angola, nossa pátria comum. Porém, impunha-se deslocar a mediação de uma entidade política ou espaço político que tivesse familiaridade com a cultura democrática, para podermos escapar ao casaco aglutinador e monolítico das soluções africanas até então ensaiadas. A nossa história e a nossa dimensão exigiam a alteração de paradigmas políticos tradicionais e redutores. Assim, uma vez mais, o mais velho Chitunda e o mais velho Mulato seguem para os Estados Unidos,
nessa altura, para pôr em causa a capacidade de mediação de Mobutu. Tínhamos ganho com o Mobutu a mediação, a consagração do princípio de uma solução negociada, porém era irrealista esperar do Mobutu a promoção de uma solução democrática, prática que ele inviabilizava no seu próprio país. Na procura de alternativas, Portugal afigurou-se mais confortável. Seguiu-se, então, uma concertação América, União Soviética, que facilitou a transferência do processo para Lisboa. E no dia 24 de abril de 1990, teve lugar o primeiro encontro exploratório em Évora, Portugal, sob a mediação de Durão Barroso. Representaram o governo da República Popular de Angola, Pitra Neto, e o falecido general Cirilo de Sá Ita. Representaram a UNITA o falecido camarada Adolose Mango e a pessoa que vos fala. Nesse encontro, Luanda insistia na manutenção da ordem jurídica vigente, propondo apenas mudanças cosméticas do sistema político. A UNITA insistia num acordo assente em princípios no princípio do multipartidarismo. Esta diferença fundamental impediu o avanço desse primeiro passo, que apenas durou 2 dias, num ambiente, diga-se, bastante tenso e de profundas desconfianças. Em setembro de 1990, o Dr. Savimbi visita novamente os Estados Unidos da América para reiterar a aceitação de um acordo assente no multipartidarismo. Tiradas as dúvidas, Washington prometeu trabalhar com Moscovo sobre o assunto. E no dia 1 de dezembro, o Departamento de Estado enviou um convite ao Dr. Savimbi para deslocar-se novamente a Washington, e no dia 9 de dezembro. Chegou também, nessa altura, a Washington, o falecido Lloyd, o falecido Vandune Lloyd, que na altura era o ministro dos Negócios Estrangeiros, e James Baker, assim como o secretário de Estado, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, Eduard Shevardnadze, que estavam reunidos em Houston. No dia 13 de dezembro do mesmo ano, teve lugar no Departamento de Estado uma reunião pentapartida. Significa os Estados Unidos, a Rússia, Portugal, MPLA e a UNITA. Lopo Nascimento dirigia a delegação do MPLA, falecido Velo Gitunda dirigia a delegação da UNITA. As partes discutiram e assinaram um documento extremamente importante, que ficou conhecido como sendo conceitos para resolver questões pendentes entre o Governo da República Popular de Angola e a UNITA. Na essência, esse documento incluía, a linha A, o reconhecimento da UNITA como organização política com direitos. A linha B, o compromisso do MPLA com o pluralismo. A linha C, a aceitação da realização de eleições. A linha D, observação internacional do cessar-fogo. A linha E e última, a formação de um exército nacional, na base da paridade. Daí em diante, e como já me vieram dizer que o relógio do mais velho Jaca finalmente começou a trabalhar, daí em diante as negociações iniciaram e obedeceram aos parâmetros que eu acabei de evocar aqui, a estes 4 pontos do documento assinado nos Estados Unidos da América. E a UNITA viu assim
consagrados nas páginas do Acordo de Alvor os objetivos pelos quais se bateu desde 1975. Uma democracia... Não, nos acordos de Bicesse. Obrigado. Bicesse. Como sendo um sistema multipartidário, uma economia de livre empreendimento e um Estado democrático e de direito. Contra o programa do MPLA, Partido Único, Poder Popular, Economia Centralizada e Arbitrariedade. Paradoxalmente, e aqui vem alguma coisa que os políticos tendem a entender de olhos secos e cabeça fria, porque a política é mesmo isso. Paradoxalmente, e a política é exatamente isso, dizia eu, é saber identificar a cada momento o nosso interesse. Apesar do envolvimento total da América no processo em apoio à UNITA, o desmoronamento do Império Soviético, a queda do Muro de Berlim, alteraram diametralmente a postura dos americanos em Angola, antes das eleições de 92. E eu peço desculpa antes de terminar. É o imperativo da história. Foram protagonistas de Bicesse, esqueci-me. E se faltar alguém, eu agradeço que me façam recordar. O mais velho Chitunda, o mais velho Mango Alicerces, o mais velho Salupeto Pena, o mais velho Eugênio Ngolo Manubacola, o mais velho Jorge Valentim, o camarada da Chala, o mais velho Jacajamba, foram várias as pessoas que foram passando durante um ano, durou a maratona, né? Durante um ano passaram várias pessoas. Portanto, o imperativo da história obriga-nos a ler quem foram os protagonistas. Então eu dizia que, paradoxalmente, os americanos, depois de redimensionaram o seu interesse, já não era a luta contra o Império Soviético que lhes interessava. Esse problema estava resolvido com a participação efetiva e atuante da UNITA. Mas, já dizia o general de Gaulle, que nas relações internacionais o sentimento não conta. Conta aquilo que eu posso dar e aquilo que eu posso receber. Mudaram-se os interesses e mudaram-se as amizades. Antes das eleições, foi particularmente grave. Na Comissão Conjunta Político-Militar, Mário Demóstenes está aqui, e outros camaradas, onde estávamos tranquilos, a luta ainda na Comissão Conjunta era União Soviética, América, mesmo na Comissão Conjunta aqui em Luanda. Nós a jogarmos o nosso papel, mas a dado momento vimos que o embaixador, se lembrar da americano, não, Millington, começou a alinhar as suas posições com as posições da União Soviética. Grave. Grave. Fizemos o relatório, o mais velho Jonas,
E o mais velho disse, conhecendo bem o modus operandi dos americanos, disse: isso é a prática dos americanos. Já os conhecemos, já atuamos juntos em 75, mesmo se timidamente, foram eles que encorajaram Kennedy Kaunda a convencer os sul-africanos a interferirem em Angola, e Kennedy Kaunda está vivo ainda, devia assumir esse fardo, não devia deixar só por ver o Jonas. Quando fomos aos primeiros confrontos na fronteira, a UNITA participou nas ações que visavam parar os sul-africanos. Foi Kennedy Kaunda que disse ao mais velho: não, esse é o aliado, não é inimigo. Afinal é isso. E a história já é outra. Então o velho fez a leitura da situação, um exímio diplomata, conhecedor das relações internacionais, e numa reunião no Miramar, creio eu, em dezembro de 91, o mais velho decide que naquelas circunstâncias em que os americanos largam a UNITA, só na Europa é que podemos encontrar interlocutor. E não é um interlocutor qualquer, só a França é que pode entender por que os americanos largaram a UNITA agora. Porque os ingleses vão dizer: largaram, então vamos então desengajar. A Alemanha não tinha política africana atuante. Portugal era suspeito pela sua ação aqui na Comissão Conjunta. Portanto, a França seria a nossa retaguarda. E foi tomada a decisão de enviar para Paris uma delegação com dois objetivos. Primeiro, explicar as causas da mudança de postura dos americanos e as suas possíveis consequências para o processo de democratização em Angola. Número 2, preparar as condições para que o Dr. Jonas Savimbi fosse recebido ao mais alto nível em Paris. Partiu essa delegação em janeiro e em março o Dr. Savimbi foi recebido ao mais alto nível em Paris, tendo obtido resultados concretos que foram úteis ao processo eleitoral que se seguiu. Devido aos incumprimentos pelo governo, agora estou mesmo a terminar, devido aos incumprimentos pelo governo, sobretudo das cláusulas respeitantes as questões militares e posteriormente a fraude eleitoral, o acordo de Bicé se descarrilou com as consequências que todos nós conhecemos, nomeadamente o grande massacre dos negociadores e a retirada da direção da UNITA de Luanda. Apesar de tudo isto, ainda foram mantidas iniciativas no sentido de salvar o processo, nomeadamente na MIB, creio eu, com mais velho Manuel Cola, Addis Abeba, em 93, Abidjan e Lusaka, em 1994. O encontro com Nelson Mandela, em 1996, em Kuno, na sua aldeia natal, visava ainda salvar este processo. Múltiplos encontros no Bailundo e Andulo, com delegações do MPLA e do governo, que resultaram na proposta de oferecer ao mais velho Jonas o lugar de segundo vice-presidente como prova de boa vontade. Honra e glória à memória do mais velho, presidente fundador, que vivam para sempre os ideais do 13 de março. Muito obrigado pela vossa atenção.